E em estúdio, para analisar os temas do dia, está, como sempre, às terças-feiras, João Ferreira Marques, Managing Director da White Star. João, muito bom dia. Olhando para estas declarações, eu diria, no mínimo, animadoras, não sei se pensas outra coisa, do FMI, que diz que Portugal tem capacidade para regressar aos mercados de forma independente já no próximo ano. Parece-te que é possível este regresso ou é uma espécie de utopia de Thomas More? Parece-me um pensamento, é animador, com certeza, ouvir este tipo Mas é real. de discurso, daí à realidade acho que há uma distância muito grande. Porque existe aqui uma diferença grande entre a capacidade e a vontade dos terceiros para suprir essa capacidade. E é óbvio que os números e o contexto à data de hoje nada aponta para que isso aconteça. E é importante ver aqui o que é que será o acesso então aos mercados. O acesso aos mercados será a níveis que sejam sustentáveis para a economia portuguesa, que possa pagar, etc. É óbvio que me parece que nesta altura não é viável. Aliás, ponderamos essa hipótese. O próprio representante do FMI diz que o que se percepciona nos mercados, e são estas as palavras utilizadas, é diferente do que se passa realmente. Ou seja, o facto de Portugal saber o que é que está a fazer e de estar, de resto, a cumprir isso, penso que é conhecido de todos, aquilo que foi imposto pela Troika, a verdade é que os mercados não aliviam totalmente de um dia para o outro. Isto são processos que demoram o seu tempo e que muitas vezes são mais longos, ou é mais longo o processo inverso, ou seja, aliviar essas pressões do que o que deu origem a toda esta situação. Ou seja, o agravar das pressões dá-se muito mais rapidamente do que o contrário. Claro, não, isso é sempre. Mas a questão aqui também é, se nos colocarmos no futuro, o futuro sendo essa data, alguns em 2013, com hora e com dia e hora marcado, a questão que se coloca é quais são os fundamentais, quais são os indicadores expectáveis a nível de endividamento, de crescimento da economia, etc., que irá alterar tão substancialmente o que acontece hoje. É óbvio que isso não vai acontecer e que os mercados em si, mais uma vez, eu bato sempre nesta tecla, é que os ditos mercados, estamos a falar, os mercados que acedem a este tipo de dívida e que têm apetite por este tipo de dívida, são a maior parte deles fundos de pensões, bancos centrais, fundos de tesouraria de bancos, etc. E que conhecem bem a realidade portuguesa. Tendo opções no mercado, não estou a ver a ir para este tipo de risco, nem tem este tipo de mandato. E, mais uma vez, de hoje a 2013, não estou a ver que, mesmo num cenário mais cor-de-rosa, o que é que isso irá alterar os fundamentais da economia portuguesa e os indicadores, de tal forma em que torne a dívida portuguesa apetecível, digo, a nível de risco, não a nível de preço, porque aí voltamos à situação atual, que leva a este tipo de comentários, a dizer que Portugal possa aceder aos mercados. Para ver, aceder aos mercados, presumo eu que o argumento seja a níveis sustentáveis. E a esse nível, a minha opinião é que vai ser muito difícil. O que é que seria, e porque tocaste nesse assunto, o que é que seria, nesta altura, um nível sustentável para Portugal regressar aos mercados de forma independente, abaixo daquela meta psicológica que já foi esquecida de Teixeira dos Santos, que era os 7%? Não entrando aqui em questões de economia, de longo prazo, etc., fazendo uma regra simples, eu diria que o que será sustentável será algo sempre muito próximo das expectativas de crescimento da economia. E obviamente, assumindo aqui déficits públicos não existentes. Caso contrário, estamos sempre a fazer de um rollover e de uma bola de neve. Terá que ser sempre nesse pressuposto. Por isso, mas eu diria bastante abaixo da tal célebre barreira psicológica. Olhando para a Grécia, parece que vai haver finalmente um acordo, parece que Venizelos, agora quinta-feira vai ser conhecido esse acordo final. Venizelos vem dizer que agora ou é tudo ou nada, o que há está em cima da mesa, fora disso não há nada, ou aceitam, ou então não há solução para a Grécia. Parece que à última da hora vão aceitar todos os contornos deste processo tão longo. Eu presumo que sim, porque as consequências de tal não ser aceite são bastante graves. E compreendo, e é óbvio que existe inclusivamente pressão política em agentes económicos, os tais que têm agora que decidir e aprovar, para que tal aconteça. Isto do lado da Grécia, já estamos a falar um pouco
desespero, isto está perdido, mais vale tentarmos... Perder algum e não perder tudo. Exatamente, não, porque é óbvio que os gregos agora estão a colocar os credores sob pressão, isto é um bocadinho do ponto de vista político de brinkmanship, é um teste de ir até ao limite para ver, de puxar as coisas até ao limite. Presumo que vá correr bem para o lado dos gregos, se é que se pode dizer que alguma coisa está a correr bem para o lado dos gregos, mas obviamente eles já estão numa situação em que a nível de credibilidade não posso dizer que tenham muita. Por isso, acho que estão a fazer o que podem, que é o melhor negócio possível para a Grécia. Parece que este tema das CAC tem sido muito falado em português, seria qualquer coisa como as cláusulas de ação coletiva. Parece que é um tema que acaba por prejudicar de alguma forma os investidores ou os credores privados da dívida grega. Sim, quer dizer, é um instrumento jurídico que lhes permite... Foi criado já a meio do jogo. Exatamente, que lhes permite, não queria usar a palavra chantagem, mas que é muito próxima disso. Mas obviamente nesta altura, como as regras do jogo também são alteradas todos os dias, e estamos a falar de uma situação que não é normal, nem pouco mais ou menos, por isso nada me espanta. É óbvio que isto vai sempre, em última análise, prejudicar os investidores, mas a Grécia também já está prejudicada. Agora aqui a questão é até que ponto, qual é que é ali o attachment point, qual é que é o break-even em que ambas as partes entram em acordo. Parece que Portugal, e é outro dos temas, e regresso a Portugal precisamente para percebermos, porque o próprio FMI diz que a própria qualidade ou a base da dívida portuguesa é diferente da base da dívida grega e diz que Portugal, por isso mesmo, não especificando em que critérios, mas que por isso mesmo não vai precisar, naturalmente também pelas medidas que está a pôr em prática, mas que não vai precisar de reestruturar a dívida. Parece que já vimos aqui a questão do regresso aos mercados em 2013 ou não. Parece que Portugal vai mesmo conseguir sair, digamos, de cabeça erguida de toda esta situação. Em relação a cenários e atribuir-lhes alguma probabilidade, eu compro mais a história de Portugal conseguir sair de uma forma sem ter que reestruturar a dívida, potencialmente com um segundo pacote semelhante a este, mas que não implique uma reestruturação da dívida. Vamos ver, isto não são as regras habituais e a Grécia foi um exemplo. Mas que dessa forma somos diferentes. Eu acho que o tema aqui não é ser diferente em relação à Grécia. Estamos mesmo a falar de duas situações diferentes. Nós temos um problema, a Grécia tem outro. Acho que a Grécia tinha e tem um problema económico mais imediato e chegar a um ponto de não retorno autêntico. Portugal acho que estava muito próximo desse ponto, mas ainda não chegou lá. E depois existe todo um contexto e um consenso também, até certo ponto, social e económico na economia portuguesa, na sociedade portuguesa, que é totalmente diferente da Grécia. Mas isto estamos tudo a falar de curto prazo. Eu acho que nas próximas semanas, nos próximos meses, vamos começar a falar a médio e longo prazo. É que, entretanto, estamos a esquecer do que está a passar da situação espanhola e da italiana. Acho que a italiana provavelmente é a menos preocupante A Espanha já avisou que não vai cumprir os valores do déficit. Não vai cumprir. Estamos a falar de uma economia muito grande, desemprego já muito ultrapassa os 20%. Aquela expressão que começou por ser utilizada para os bancos, mas que se tem readaptado aos países, too big to fail, parece estar a mudar completamente. Está a mudar porque too big to fail até ao ponto em que existe alguém que possa pagar a conta. Já se começam a ouvir agora análises, porque estas coisas, quando há um período de calmia nesta tempestade, começa-se a olhar, agora sim, coisa que se fazia há uns anos para o médio e longo prazo, e a questão que se coloca é sempre a mesma: quem é que poderá pagar a conta, quem é que poderá suportar a Europa? Estamos sempre a falar na Alemanha. E já se começa a colocar a questão que a Alemanha tem também um problema muito grave. Estamos a falar de demografia. E daqui a 5, 10 anos eles estão com um problema. E até que certo ponto eles têm a almofada para suportar todo este tipo de situações agora no curto prazo, que potencialmente podem sustentar o futuro, é duvidoso. Porque
eu espero, ou tenho a minha expectativa é que nas próximas semanas ou meses comece a pensar também na Alemanha, não no curto prazo, não é isso que está em causa, mas sim na capacidade da Alemanha a pagar a fatura, entre aspas, de outros países, e se tem capacidade para isso, que já se começa a questionar que poderá não ter por causa de toda a questão do óbvio desequilíbrio do modelo económico atual e ocidental, eu diria, aliás, mais do que ocidental, mundial, em que os sistemas de segurança social estão a prazo e estão altamente dependentes de fatores demográficos que funcionam sempre contra estas coisas, ou têm funcionado. Ou olharmos para países que estão agora, por exemplo, em lados opostos, Irlanda, Portugal, todos nós sabemos que temos uma questão demográfica também, Irlanda e a Alemanha, salvo erro, penso que a nível de taxa de natalidade, a Irlanda, que é um país que tem problemas, a Irlanda, que é um país com problemas e a Alemanha não é, tem o dobro da taxa de natalidade da Irlanda, da Alemanha. Da Alemanha. Por isso é algo que vamos ter que começar a pensar e a ponderar até que ponto existe a capacidade da Alemanha ou de outros países da Europa de suportar, já não estamos a falar só de Portugal e Grécia, mas a Espanha. João, muito obrigado pela tua análise. Obrigado. João Ferreira Marques, Managing Director da White Star.